E aí, o dia que eu tive uma experiência, que eu ainda estava nesse mundão e eu já estava numa época assim que eu não tinha mais nenhuma preocupação com a minha higiene, como eu estava, se eu não estava bem, se eu tinha que comer. Aí eu comia do lixo, revirava lixo, andava às vezes mijada na rua. Fui perdendo tudo, além da perspectiva. E aí eu estava sentada literalmente na sarjeta, era um dia de manhã, eu acho que era umas 10 horas da manhã, e eu estava na Vila Formosa de Alvorada, e eu estava sentada assim na frente de um muro, porque tinha um orelhão perto desse lugar. Eu estaria ali para fazer um lance que eu chamo de estelionato. E aí o orelhão seria eu fazer de conta que eu era uma secretária. Mais uma vez, eu usando meu dom criativo de arte para o mal. Meu Deus! E aí eu estava ali esperando a ligação, porque meus amigos estavam indo nas lojas para tirar, fazer... Como é que chama aquilo para comprar? Crediário. Isso, só que com contra-cheque falso, então eles ligariam para essa firma falsa. Sim, para confirmar. Que confirmar. eu seria a secretária. E aí eu estava sentadinha ali esperando a minha vez. Mas já amanhecida de dias da noitada, ali, já. E aí, do nada, uma mulher do outro lado da porta, da rua, ela abre assim o portão dela como que ela estivesse já procurando alguém. Dela olha para um lado, olha para o outro e fala assim, você. Eu estava lá na minha casa lavando a louça e o Senhor me disse que você estaria aqui. Nossa. E por que ela fala você? Porque eu era conhecida por ela por meio de revelação. Ela disse que meses atrás, Deus me mostrou o meu rosto para ela e falou para ela orar por mim, que Deus estava me escolhendo. Então, ela orava por mim sem me conhecer. E aquele dia, eu fui parar nesse bairro que eu nunca fui na minha vida, que foi para esse fim. E ela estava lá lavando a louça e o Senhor falou para ela, atravessa a rua porque ela está aqui. Então, na hora que ela me vê, ela já começa a falar, assim te diz o Senhor, porque Deus te escolheu para ser profeta das nações, tu vai ser missionário e vai pregar o evangelho. Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida que tu vai ficar assim, impactada. Na hora que ela me falou isso, ela me abraçou de verdade. E quando eu falo de verdade, ela não apenas me tolerou. Ela foi os braços do Pai. E eu senti um amor sem ela me conhecer. E daí eu comecei a chorar copiosamente. E já veio, assim, a sanidade na hora. Eu estava amanhecida, embriagada, e eu fiquei como que de cara, envergonhada. E eu me enxerguei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E que amor é isso? Que amor é esse? Que sentimento é esse? Como assim ela me ama? Como assim ela está orando por mim? Como assim Deus me mostrou? Meu Deus, o Deus que a minha mãe tanto fala é real. Pensei que a minha mãe estava ficando louca, porque a minha mãe já estava convertida nesse tempo, né? Então ela orava por mim. Então Deus ele não usa a vida da minha mãe diretamente. Ele usa alguém. Ele arruma uma estratégia que eu chamo de estratégia santa para mexer comigo. E aquilo ali já me deixou assim, poxa, que Deus é esse, né? Peraí, é diferente de tudo que eu já experimentei. Que até então eu tinha outras crenças e Deus para mim, o Deus esse que eles falavam, Deus da igreja, eu não aceitava. Porque para mim Deus estava em todo aquele lugar, menos na igreja. E aí essa mulher fala desse jeito e isso fica mexendo dentro de mim. E aí não demora muito, eu acho que passa uns 3 anos depois disso. E aí o Rodrigo, mais uma vez, que eu namorava, ficava, mas a gente era preso, vinculado pelas drogas mesmo. Então a gente era unidos por esse propósito. E aí ele vai mais uma vez preso. Pela segunda vez. Daí no presídio central. E aí, a minha irmã, nesse meio tempo, que se chamava Diabona, que era uma menina, hora da pá virada em Alvorada, ela se converte primeiro, porque a minha mãe estava orando por ela e pelos meus irmãos. E a minha irmã, essa conhecida por Diabona, ela se converte e aí ela já começa, em questão de meses, a liderar uma célula, que é um grupo de pregação dentro de casa. E aí essa minha irmã fica assim, sabe o que é louca por Jesus?
Porque a menina era do jeito. Ela andava com assaltante, ela assaltava ônibus. Nossa! E ela vira outra pessoa. Então eu pensei que ela era um personagem. Então eu não acreditava. Que ela tava fingindo que Eu mudou. pensei que ela tava fingindo. Eu falava assim, a Patrícia, põe a mão na consciência. Agora tá na hora de cair na real. Tu tá viajando. Tu não pode brincar com coisa já séria. Chega, que tu é crente que nada, agora tu vai parar. E daí ela falou, não, porque eu sou, porque agora eu vou abrir uma célula e tu vai na minha célula. Que vai ser aqui em casa, tá hora, sexta-feira, 8 horas, ou quarta-feira, não me lembro muito bem. Aí eu fui, mas eu não fui porque eu queria conhecer Jesus, que ela falava, nem Deus, pá. Pra ver se era uma farsa. Eu fui lá pra desmascarar ela, porque eu peguei na minha mente assim, essa guria tá louca e eu preciso ser a voz da razão. Aquela que vai dizer que ela tem que parar com essas paradas aí de crente, porque a lobotomia foi grande, a lavagem cerebral foi grande. A minha mãe endoidou, ela endoidou, só que faltava. Tá pegando nas pessoas, se eu não parar vai pegar em mim. Isso aí é doideira. Aí eu falei, vou. Aí ela me convidou e como ela não tinha experiência dessa coisa toda de Bíblia, ela tinha uma folhinha. Ela tinha uma folhinha com um estudinho ali, cheio de amor, para pregar o evangelho para as amigas dela e para mim também, né, que ela me convidou. E aí ela ficava assim com aquela folhinha trêmula, gaguejando e falando, porque assim diz o Senhor. Se a Patrícia estiver vendo, ela vai amar isso. Se ela não vê, olha, a gente vai na tua casa fazer tu ver, Patrícia. E aí eu ficava do outro lado para tentar desestabilizar ela. O que eu ficava fazendo? Debochando. Que maldade, rindo. Cris. Aí ela falava, eu ficava contornando. Nada a ver. Eu falava, eu não pensava alto. Assim, eu não estava pensando, eu falava. E eu falava, nada a ver, que viagem, que viagem. Imagina realmente e na ela tua ali célula. pregando, falando. E eu assim, não. Aí eu botava meus cabelos pra frente, ficava me fazendo que eu tava endemoniada pra tentar destabilizar ela. E ela ficou firme até o fim. De novo, tu usando o teu dom meu criativo, dom artístico para o mal. Ela Ainda pegou bem que ela te conhecia. E ela pegou e falou assim, olha só, gente, eu vou falar pra vocês. Daqui a uma semana vai ter um encontro com Deus, que é um retiro, né? De 3 dias. E lá que Deus falou comigo e eu gostaria que vocês tivessem também essa experiência com Deus. Daí ela falou, Cris, tu vai porque eu vou pagar pra ti. Aí eu falei, é lá que tu teve essa experiência com Deus, na minha mente, né? Então é lá que eu preciso ir. Lá é a fonte. Que é lá que começa a loucura toda. Lá que tu pegou esse negócio. Sim. Vou, aceito, não tô fazendo nada mesmo. E nesse meio tempo, porque Deus é tão poderoso e Ele trabalha assim todo num cerco, Ele também estava atraindo o Rodrigo, né? E o Rodrigo também foi convidado para uma célula. Nossa. De homens que também acontecia na minha casa. Na minha casa acontecia umas 6 ou 4 células. Porque tinha de adolescente, tinha de criança, tinha de uma mista, que era de homem e de mulher, tinha só de homens, tinha só de jovens. Na tua casa, tu fala na casa da tua mãe? Na casa da minha mãe, porque a minha mãe, ela ficou apaixonada por Jesus sem se encontrar, e ela foi abriu a a casa fundo. dela para receber. E aí agora ela falou, a minha casa já não é mais minha casa agora é de Jesus, Olha vai aí. servir só para isso. E aí tinha esses pontos de pregação quase que era quarta-feira, mas tinha todos os tipos, para todas as idades. E o Rodrigo foi convidado para ir na célula de homens. E também foi convidado para ir nesse tal encontro com Deus. E aí depois ele falou, eu digo, olha só, eu também vou, então vamos. Porque era um lugar que estava acontecendo de forma simultânea, né? Tinha dos homens e das mulheres num pavilhão, e a gente foi no mesmo dia. Sexta, sábado e domingo. Daí eu fui. Vocês estavam unidos por um propósito das drogas e aí se uniram para descobrir o que era aquilo lá. Isso aí. O Rodrigo foi porque realmente ele queria mudar. Porque ele estava cansado dessa vida. E numa hora ele pode falar melhor sobre como que ele chegou a entender isso. E aí eu fui nesse retiro. E aí eu fico ali só observando aquelas pessoas falando. Os assuntos eram bem pontuais sobre tudo que eu fazia. É como se Deus tivesse, olha, agora eu vou dizer que tudo que tu está fazendo é errado e eu vou te mostrar o padrão certo. Então, ele estava me confrontando um dia após dia. Ele ia, aquilo me dava uma raiva. E eu falei, meu Deus, combinaram tudo. A Patrícia falou minha vida, minha mãe falou minha vida, e eles estão tudo combinando. Só pode ser porque era muito pontual. Preciso, né? É como se eles soubessem. E eu digo, meu Deus, não pode ser. E eu ficava com raiva. E aí, aquelas palavras ali me deixavam dura de coração, porque eu comecei a ficar com nojo da cara deles falando, eu com náusea.
Eu só queria ir embora, só que eu não ia embora porque estava muito longe da minha casa. Eu digo, não, vou ficar porque eu quero desmascarar que isso tudo aqui é mentira. Sim. Aí eu fiquei até o último dia era domingo e nada. Deus não ele batendo no meu coração, mas eu não deixava. E eu já sentia lá dentro de mim que tinha algo diferente ali naquele ambiente, que eu estava ouvindo, mexia comigo, mas eu endurecia, porque eu era muito orgulhosa. Sim. Eu não queria dar o braço a torcer. Eu falei, bem capaz, a minha mãe está aqui trabalhando, a minha irmã. Aí elas vão dizer que venceram, eu não vou deixar. Não vou ser de Jesus, não vou ser de Jesus. Aí no último dia, para ir embora, eles pedem para a gente se levantar, faz uma oração no encerramento e eu, legal, consegui vencer 3 dias, legal. Nada aconteceu. Não tem essas aí que Deus fala, que Deus é real, que é tudo mentira, viu só que é tudo mentira? Porque eu já falei, se Deus quiser algo comigo, Ele que vai me tocar e Ele que vai me transformar, porque eu não quero Ele. Uau! Eu falei bem assim, é Ele que vai fazer, porque eu não vou fazer nem força, eu não vou pedir, eu preciso de Ti. Uhum. Eu não vou fazer nada. Se Ele me ama tanto, como aquela pessoa disse aquele tempo, Ele que vai tocar em mim, eu não vou tocar nele, não. E aí, mesmo Deus não precisando fazer isso, mas como Ele ama tanta gente de uma forma assim que é incondicional, no último dia, na hora de ir embora, então Deus toca a minha vida. No último dia. Ninguém falou nada para mim, ninguém tocou em mim fisicamente, mas eu sinto um toque sobrenatural e uma voz que não era minha e que não era de ninguém ali e que dizia, filha, falou bem assim, filha, eu te amo. Uau. E sou eu que estou falando contigo. E eu sabia que aquela voz era a voz de Deus. E aí, na hora que ele falou isso para mim, eu caí no chão por não suportar o peso de tudo que eu fiz. Porque estava vindo naquela hora o peso das coisas que eu fiz, das coisas que eu pratiquei, das vezes que eu falei que eu queria ver a minha mãe morta num caixão e que eu ia ter prazer de cuspir. Das vezes que eu disse que o cristianismo era uma loucura, que Jesus não existia, que bababá. E daí começou a passar um filme na minha cabeça, me arrependendo e sentindo vontade de mudar. Eu só pensei assim, eu estou perdida? Porque tudo que eu fiz não tem perdão, é demais. Só que aí ele pegou e falou assim, eu te curo, né? Eu estou aqui. E aí me deu uma esperança e uma paz que eu nunca senti na minha vida. Dizem que fumar baseado dá paz, e fumar chá de papoula dá um brilho, e fumar chá de cartucho dá não sei o quê, e faz tu brilhar. Eu nunca senti paz tamanha na minha vida, eu nunca senti uma alegria de verdade como eu senti naquele dia. Nossa. Onde eu entendi que eu pertencia a alguém, que alguém me amava de verdade, um amor que eu nunca tive, que eu nunca recebi, e eu me senti assim tão acolhida por esses braços de amor desse pai. Então eu saí daquele retiro ali, eu fiquei assim, horas assim, tipo perplexa, meu Deus. Agora já era, eu virei crente. Já era. Agora eu sou de Jesus, não tem outra, não tem como não ser. Peguei esse vírus. É impossível. E aí, num culto de domingo, que eles foram de tarde, isso aí acabou, de tarde, aí de noite eles já foram direto de ônibus, eu já fui pro culto. Aham. Isso aí foi em 3 dias. Nossa. Mas não foi 3 dias pra mim. Foi 8 anos e depois mais 3 da oração toda, tudo que Deus estava já fazendo na minha vida. Da tua mãe, né? É. E esse dia que eu me converti. Jesus morreu, no terceiro ressuscitou. Aí, e nesse dia, e nesses dias eu entendi que eu precisava de Jesus. E eu me converti ali. E aí tu foi para essa igreja que tu tá até hoje? Tá na mesma igreja? Ainda não. Não mais. Sim. Porque teve outros propósitos na nossa vida, né? Uhum. Mas aí, num culto de domingo, eu fui. E aí, sem eu perceber, tava dando uma música ali. Simplesmente, eu já tava com os braços rendidos. E fazendo igual a minha mãe e a minha irmã. Chorando. Porque eu não entendia porque elas choravam tanto, né? Mas eu estava chorando pela alegria de saber que eu era muito amada e que eu sempre procurei um amor que eu achei que estava em coisas, em pessoas, e estava ali o tempo todo acessível para mim e eu rejeitei. Mas louvado seja Deus, assim, que ele transformou minha vida. E aí, naquele dia, já teve um anúncio que ia ter uma escola bíblica para conhecer mais de Deus, e eu já estava no outro domingo lá, às 7 horas da manhã, eu e o Rodrigo,
para buscar mais, porque eu entendia que eu precisava conhecer agora esse Deus, não só de ouvir falar, não só de experiência, mas também conhecer a palavra dele, né? Que foi um fator para eu chegar até aqui, que vai fazer 20 anos essa experiência que eu estou falando para você. Em junho agora faz 20 anos. E nunca mais largamos deste amado Jesus, deste Deus, e sempre conhecendo a Deus e prosseguindo a conhecer, porque nunca é o bastante. E aí, nessa escola, que as coisas foi ficando mais evidente quanto ao meu chamado que Deus queria na minha vida. Aquelas profecias que aquela mulher falou anos atrás, elas começaram a finalmente virarem uma realidade. Porque não fui eu que forcei, simplesmente foi algo que Deus foi gerando no meu coração, e quando veio eu já estava em meses, já dando meu testemunho nas escadarias de shopping, pregando para minhas colegas. Eu comecei a fazer um pouco que nem a minha irmã, só que um pouco mais extravagante. Por eu ser uma pessoa intensa, extravagante, eu fui assim, aquela pessoa que muito foi perdoado, muito vai amar. Então eu amei demais o Senhor, e cada dia eu amo mais, porque eu não posso dizer para você que eu já conheço Ele. Eu estou conhecendo. E sempre que eu vou conhecendo nessa caminhada, eu fico cada vez mais entendendo que Ele é tudo e nunca será o suficiente. Eu sempre tenho algo mais que eu preciso, e Ele tem algo mais para mim. Nossa, Cris, é muito forte, né, essa história, porque a gente vai vendo como Deus faz as coisas, né, e como Ele usa, né, Robert, os atributos, né, e como é sobrenatural isso, né, porque eu gosto de perguntar, já perguntei já direto, se tu já tinha tido uma experiência com Deus antes de ter aceitado Ele, né? Justamente por causa disso, porque às vezes se alguém aqui está nos assistindo, está no meio dessa crise, está vivendo uma vida que nem a Cris viveu, perceba os sinais que Deus está te enviando. Deus está a todo tempo falando, né? Exato. E como Ele usa isso no sobrenatural, né? Eu sei porque um dia também andei perdido, né? O Robert contou que o testemunho dele também antes de ele ser entrevistador, e é engraçado que eu vejo essa extravagância em pessoas que foram muito perdoadas, né? Parece que é uma necessidade, uma urgência para ontem de avisar todo mundo, né? Esse chamado evangelístico, né? Esse ministério evangelístico, assim, é muito evidente, né? E a gente, quando conversa com um evangelista, assim, com uma evangelista, a gente sai querendo falar de Jesus já pro cara, pro segurança do shopping, né? A gente sai... Pra todos, até pra formiguinha. Oi, formiguinha! Jesus te ama!